Quero saber o que tá rolando na seleção de Qual é a manchete do Os caras estão lá Datena? dentro ainda, lá invadiram e não saíram ainda. Não, A manchete do Datena aí. Essa semana, graças a Deus, não tem nada pra falar sobre política, sobre invasão. Polícia. do PT, não sei, foi uma semana tranquila. Memphis fez gol na Holanda, né? Fez gol na Holanda, se tornou o maior artilheiro da história da Holanda. Isso mostra que a Holanda é outra coisa superestimada no futebol mundial. Puta que eu pariu. Bom, o cara que tem um Memphis de artilheiro é uma seleção minúscula. Fez gol contra a Malta, contra a poderosíssima seleção de Malta. Mas fez, né? Então, assim, cara, é uma seleção onde já jogou Cruyff, né? Onde já jogou Van Basten. Então não é pouca coisa, cara. Mas se jogava muito menos nessa época, importante dizer. Whatever, mas é isso. A história Números são números. Contada. A história tá aí pra ser contada. Mas o que eu queria falar do Corinthians, primeiro do jogo de quinta-feira contra o Grêmio, que assim, é impressionante como o cidadão... Eu ouvi dizer que o Dorival melhorou o time. Tava mais organizado. Mais organizado. Eu não assisti o jogo. Teve algumas surpresas. A gente tava falando muito de saída de bola com 3, né? O Corinthians jogou assim, né? Quando tava com a bola, saía com o Anrileri, o Kaká e o André Ramalho. Pra saída de bola, eu achei que funcionou. Pra marcação, não funcionou. Tanto é que o gol do Grêmio aconteceu numa cagada do Kaká, que errou tempo de bola mais uma vez. E o garoto bom de bola, por sinal, lá do Grêmio, que fez o gol, né? Que fez a jogada do gol, deu pro Bright White fazer o gol. Mas eu gostei do Corinthians. O Corinthians estava desfalcado. Cara, não jogou Memphis, não jogou Yuri, não jogou Ranieri, não jogou... Acho que teve Carrilho não jogou também? Carrilho não jogou. Carrilho e Martínez não jogaram. Bastante assim, desfalcado. 6, 7 desfalques. O meio foi Maicon Rian, né? O Corinthians dominou assim, uma boa parte do jogo, jogou muito bem o primeiro tempo, na minha opinião. E assim, e por quê, né? Porque existe um cidadão chamado Rodrigo Garro que faz toda a diferença no Corinthians. É impressionante como ele em campo, ele capacita os outros jogadores do time. Cara, o Breno Bidon, que vinha jogando mal nos últimos jogos, jogou um partidaço, cara. Golaço, né? Puta golaço. E jogou na posição certa, né? Ele não jogou de meia, porque o Garro entrou, jogou na posição dele. E o chama-gol do Grêmio lá? Não, mas foi um golaço. Foi um golaço, cara. Mas ele chama golaço. Qualquer chute de fora da área entra naquele goleiro, velho. Ele chama golaço. Thiago Volpe. Então, assim, você vê, o Garro não fez uma partida primorosa, mas só o fato dele estar em campo, você vê que o time já joga com mais confiança no ataque, principalmente quando tá com a bola no pé. Então eu gostei, assim, achei interessante. Tudo bem, o Grêmio também, temos que falar a verdade, né? O time do Grêmio tá bem fraco. O Grêmio tem que abrir o olho, porque o time do Grêmio aí tá feio. Corre risco. Corre risco, né? Mas assim, o Corinthians tinha a bola pra ganhar. Se o Corinthians tivesse jogado com o time titular, teria ganhado fácil do Grêmio lá, na minha opinião. Se tivesse Yuri, pelo menos o Yuri em campo, que né, a gente jogou com o Hector no ataque, né? Que ele e ninguém no ataque. Essa contratação é inexplicável. Empresário, Um escárnio, né? Empresário, posso colocar lá? O ator de novelas Hector Hernandes, grande nome. Então, assim, ele nada no ataque é a mesma coisa, né? Então, assim, jogou com um a menos, né? Thales Mágico, que agora se chama Thales Trágico, né? Pra uma parte da torcida. Cara, sem confiança nenhuma de jogo. Então, assim, o ataque do Corinthians estava muito mal. Mas o meio de campo estava muito bem. O Corinthians dominou o meio de campo, né? Então, dominou e conseguiu impor posse de bola, troca de passe, deslocamento. E a gente dependeu de chute de fora da área para fazer o gol de empate. Podia mandar o Pituca pra vocês mandam o Thales já pra é o gente. terceiro programa que você fala do Pituca pra mandar Manda o embora Pituca pra vocês, traz o Thales, pô. Quem é melhor, Thales ou Vinícius? O Thales dribla muito mais do que o Vinícius Júnior. O Thales tem um futsal no pé. O Thales dribla muito mais do que o Vinícius Júnior. Muito mais. Fora a envolvência dele tá no basquete, você quer saber quem é melhor, você faz aquele jogo de 1-1, sexta, né? Véio. Se for 1-1, gol a gol ali, tipo, shootout, Vinícius Júnior contra Thales Magno, eu boto minhas fichas no Thales Magno. Eu também. No X1, o Thales Magno é melhor. É melhor. Ó, o cara tão bem. Os dois são bons jogadores de Kings League, né? Mas Não, eu que tô bebendo cerveja hoje, os caras que tão loucos aqui. Vamos aí. O Thales começou bem no Corinthians, eu acho que ele perdeu um pouco da confiança, né? Ele, no começo desse ano, no Paulistão, ele fez boas partidas. Você sabe por que ele perdeu a confiança, né? Por que ele parou de jogar bola, né? Você sabe, né? O que aconteceu com ele esse ano? O que aconteceu? Ele renovou. Sim. É lógico que aconteceu isso. Ele tava jogando bem porque ele precisava renovar. Mas é uma renovação de empréstimo. Lembra do O Luca? Corinthians vai acabar comprando ele do Lembra do Luca? Comia a bola no Corinthians e renovou o contrato de 4 anos. Acabou, cara. Já comprou um carrão. Aposentou. Exato. No Santos aconteceu isso com aquele Lucas Pires, lateral esquerdo. Você lembra desse cara? Lembro. Mas é diferente, mas é diferente. Espanha, É renovação de empréstimo, não que o Corinthians contratou em definitivo. Ele tem um contrato. Entendi, tá. E, aliás, se ele continuar jogando essa bolinha que ele tá jogando, o Corinthians não deveria comprar ele, porque ele é caro.
É mesmo? Então, acho que era, se não me engano, o passe dele tá fixado em uns 20 milhões de dólares. Que é isso? Que Isso, cara, o empresário desse cara é um gênio. Com 20 milhões de dólares, você compra o Juan Nardoni do Racing, que é o melhor volante do futebol argentino hoje. Mesmo assim, 15 é bastante, né? Então, ele não tá jogando, né, nem perto pra valer tudo isso. Então, acho difícil ele renovar, né, o Corinthians comprar o passe dele. Né? Pode ser que faça que nem estão fazendo com o Maicon, né? Ficar renovando o empréstimo a cada ano, né? O Maicon já tá na 3ª temporada de renovação de empréstimo, né? E que também é outro jogador que depois que se machucou... Benfica empatou, é isso? Empatou. Um jogador a menos? Empatou. O Boca perdeu o pênalti aqui? Não sei, cara. Essa jogada de expulsão do Belotti foi dentro da área. Mas ninguém tá vendo, cara. Não sei. Não é possível aqui. Cortou o raciocínio. Desculpa aí, gente. O Mundial tá rolando a solta. Fala aí, Ale. Continua. Então é isso. Eu gostei do jogo do Corinthians na quinta. Quando voltarem os outros titulares, né? A promessa é que o time se encaixe melhor e jogue bem. A grande questão é, será que o Corinthians vai manter o elenco ou vai vender algumas peças, né? Saiu notícia essa semana de que o Besiktas tá atrás do Memphis. Né? Então pode ser que ele receba uma proposta aí. Esse é um tipo de cara que jogaria no Besiktas. É a cara, né? É a cara dele, tipo jogar de liga, exatamente. Mais, né? Concordo. E outra, ele tá ganhando aqui 3 milha, ele pode ganhar mais lá. Ele tá ganhando mais, você não viu? Tá ganhando 6 milha. Eu vi essa notícia. Aí já fica difícil, hein? Mas pra gente ter certeza absoluta, teria que ter acesso ao contrato pra ver a real, né? Hoje não tem nenhum... notícia do Samir Carvalho, do UOL, que o Sport da Sorte paga 1,5 milhão e o Corinthians paga 4 milhões. Nossa, paga? Paga nada. Eu acho que um pouco provável, pra ser bem sincero. Não sei, é a notícia do cara, né? Em se tratando de Corinthians e diretoria de Corinthians, não ficaria Não dá pra duvidar também, Isso não é mentira. Muito dinheiro. Então tem isso, a gente não sabe... E não vale, né? Essa que é a questão. Se ele... Um jogador pra mim que eu acho que esse vai sair, tá com toda a cara que vai sair, é o Igor Coronado, né? Porque ele não joga os jogos do Brasileiro porque ele já fez 6 jogos. E aí, o Corinthians desfalcadíssimo, né? Ele poderia ter entrado no jogo na quinta-feira, não entrou. E ele vem jogando só o quê? Copa do Brasil e a Sul-Americana, quando tava na Sul-Americana. Então, tá na cara que estão esperando chegar uma proposta pra ele, ou daqui do Brasil. Pode ser do Brasil, por estar segurando ele, né? Ou ele voltar pra Arábia, que eu acho que seria bom pro Corinthians, né, se livrar do Coronado, porque ele é um jogador muito caro pra pouco resultado que ele dá no time. Ele não é mau jogador. Mas é banco, né? Ele tem técnica, ele é habilidoso, mas não deu certo. Não foi ainda. Essa que é a grande verdade, né? Não é jogador com perfil de Corinthians, né? E sobre reforços, estavam falando sobre Elinho, né? O Elinho que jogou ano passado no Red Bull Bragantino. Cara, bom jogador. Eu acho também uma boa. Bom jogador. Seria um bom Queria reforço. muito no meu time. Eu gosto dele. Desde que Ele finaliza bem, só. Depende de quanto a gente tá falando. Nossa, é de Cotia, cara. Eu conheço lá, cara. Ali sai cada furada. É da escola... Escola Rildo. Não, mas assim... O Elinho é. Não, mas assim, ele melhorou no Red Bull. Melhorou. Mas por quê? Evoluiu. Porque ele era o cara do time. Era todas as bolas pra ele. E ele bate muito bem pro gol, é o que eu tô falando. Ele finaliza bem pro gol. Não, ele dribla bem. Ele driblava bem. É rápido. Mano, no Brasil joga. Aquele jogo que o Corinthians ganhou do Bragantino na Sul-Americana, que o Hugo pegou os pênaltis, né? Ele perdeu 2 gols na cara aqui em Itaquera, que eu lembro desse jogo. Sim. Mas ele é um jogador que viria pra uma posição carente, né? O Corinthians não tem jogador pra jogar pelas pontas ali, né? Tanto é que improvisou o Martinez em outro jogo ali pra jogar, né? Na direita. Deu aquele cruzamento, Exatamente. né? Contra Então, seria uma boa contratação, na minha... Assim, depende do valor que a gente tá falando, né? Boa contratação até a página Ele é um 2. cara caro, velho. Pois é. Acabou de ser Mas caro. ele tá no Toluca, ganha em dólar lá, né? Parece que ele não tá jogando lá, não conseguiu se firmar. Foi campeão, Toluca, né? Se conseguisse um empréstimo, ia ser perfeito. Exato, aí poderia ser interessante. Foi campeão. O Luan fez um gol. Foi campeão. Então é isso, tivemos uma semana, por incrível que pareça, mais tranquila lá no Parque São O João. Corinthians tá de férias. O Corinthians está de férias. Volta quando? Dia 20. Janeiro do ano que vem. Volta quando refundar. Daqui uns 10 dias, né? Se eu não me engano. Por aí também. E aí vamos ver, qual né? que é a tua expectativa com a sequência do trabalho do Dorival, cara? Então, eu acho que... Eu tinha falado, né, na semana passada, eu ainda não vou criticar o Dorival porque ele não teve todos os jogadores titulares para botar em campo. Mas você falou que quando ele tiver, ele vai ser obrigado a fazer o esquema que... Se o resultado não vier. Se ele jogar com o esquema dele e o resultado não vier, vai ter pressão da torcida para que ele use o esquema que o Ramon usava que deu certo. Aí vamos ver se o Dorival vai ser cabeça dura ou se ele vai realmente testar. O Dorival, ele...
o jeito que ele joga, ele vai precisar de ter 2 pontas incisivos. Eu duvido muito que ele coloque mais um cara no meio de Aí campo. você ter o Elinho, quando você tá indo buscar esses nomes assim, já é um indício Exato, de que ele não que tá... ele quer jogar assim. Ele quer jogar assim. É, então, ele não concordo. abre mão de jogar assim. É o jeito que ele sabe jogar, né? E aí, Eu não vejo problema. Se trouxerem as peças e se encaixar, não vejo problema em jogar assim. o problema de jogar assim é que você mata o Yuri, cara. Porque se você tiver 2 pontas e o Yuri de referência jogando de costas, você mata o futebol dele, cara. O futebol dele cresceu quando ele começou a jogar de Bola no facão, chão. bola Porque no não chão tem pra como frente. ter 2 pontas com Memphis, Yuri e Garro disponível. Não tem. É mesmo? Como ter. Não tem. Em tese seria o Thales, né? Ou o Thales Memphis e Elinho. cairia pro lado esquerdo, né? Não, mas digamos que O você Memphis contratou não o tem Elinho. velocidade pra jogar ali. Não. Digamos que você contratou o Elinho. É Elinho de um lado, na esquerda... direita. Na direita. Na esquerda você vai jogar Memphis, Garro centralizado Memphis. e o Yuri mais à frente. E o Memphis de ponta esquerda? Vai bem? Ah, mas caras tipo que isso não aí com o marcam Roger ninguém. Guedes. Roger Guedes não era rápido também. Era um cara mais assim, Mais técnico. rápido que o Memphis. Mais rápido que o técnico. Memphis, é. Não, é mais rápido que o Memphis. Esse mais eu queria, novo esse que eu o queria no Memphis. Santos. Mas eu acho que seria um cara mais Lugar do técnico do lado Soteldo. esquerdo. Superestimado, cara. Ah, mas... Dorival no São Paulo não tinha defendeu pontas o rápidas. Elinho, Era o Roger Wellington Guedes é mais Rato e jogador que o Nestor. Elinho. Não, hoje eu preferi o Elinho, cara. Vocês zoeram. Quem? Do que o Roger Guedes. Imagina. Muito bem. Preferia. Esse cara é um Eu hater. prefiro o Roger Guedes Ele que o odeia o Roberto. Roger Guedes porque o Roger Guedes foi pro Corinthians depois Mas eu jogar no também não Palmeiras. gosto do Roger É Guedes. pessoal. Dá pra entender. Pessoal. Tem um pouco Ele de odeia mágoa. o cara e fazia gol no Palmeiras. Tem um pouco de Ele mágoa. odeia o A cara. gente É isso não. mesmo. Rodolfo, eu posso proteger? Fez 2 posso golzinhos. proteger? Pode ser o Pode, advogado do seja o Felipe? advogado. E do Roger Zubeldia. Guedes em 2016, esquece o Zubeldia. Em 2016, o Roger Guedes, cobríamos o Palmeiras, né, no Cobria. título. Ele recebeu uma proposta e não quis sair, né? Acho que do Borussia, se eu não me engano. Na época, recebeu uma proposta e não quis sair. É um perninha mascarado de perninha. primeira, cara. Ô, depois que o VP falou, eu também queria estar no Liverpool, e ele só quer jogar na ponta esquerda, pra mim já não serve mais pro Corinthians. Ele Pra performou. mim não serve. Ele É que ele performou fez com bem o do no Corinthians. Palmeiras. Não A cena foi mais isso. gratificante da minha vida é o dia que ele tomou um salve no CT do Palmeiras, lá que os caras Ele ficou amarraram sentido, ele. ficou Puta, sentido. coisa Foi ali linda. que começou a... Cinema, o Felipe Melo é Não um me ídolo. toque. Obrigado, Felipe Melo. Jogadorzinho Nossa, muito para. mimimi, ó. Para. Aí o Roger Guedes no primeiro derby, que ele fez? Cara, fez eu gol, vou falar um negócio pra você. Jogar no Corinthians não é fácil, mano. Pois é, cara. Jogar naquela arena ali e tal, você tem que ter... Você tem uma coisa... Jogador, às vezes, não precisa ser muito bom, mas pra jogar no Corinthians você precisa ter culhão. O Personalidade. cara perninha, o cara não joga no Corinthians. Mas ele, Porque jogou, não mas joga ele no jogou Corinthians. no Corinthians, ele jogou Jogou. E o que ele A torcida do ganhou? Corinthians é saudade do E o cara. que ele ganhou? meses. Mas por causa disso que ele falou. Que Meteu gol no Palmeiras. Meteu gol no Palmeiras. Não é só isso. Não, Claro ele que jogou é, bem. cara. Ele jogou bem. Não, na época que ele tava no Corinthians, não se falava de Foi a Roberto. Copa do Brasil que vocês perderam pro Roberto Flamengo. Era coadjuvante, cara. Coadjuvante. Mas Ele era o cara nessa do time. Copa do Brasil Craque que do chegou time na era o final Roger contra o Guedes. Eu prefiro Flamengo, o Yuri Alberto, cara. Eu não, eu prefiro o Roger Muito Guedes. mais. O Yuri é técnico. raçudo. eu prefiro os dois Yuri é longe Corinthians pra longe da Zona caralho. Oeste. Porra, joga longe muito. da Barra Funda, os dois. Os dois, longe. Os dois são ruins. Longe. Não é. Não tô falando que são É ruins. incoerente. Não tô falando que são ruins. Eles são jogadores que têm qualidade, mas que pra Corinthians não dá. Pra Corinthians não dá. E eu não sou O Yuri corintiano, dá, hein? o Yuri dá. Não dá. Não dá pro Nenhum Corinthians? você mesmo falou que o Yuri de sorrisinho lá e tal. O Yuri Alberto e o Roger Guedes não tem o perfil de Corinthians. Pra mim já começa aí. Não, o Roger Guedes. Não tem. O Não, Roger Guedes não. o Roger Guedes até tem que ele é fanfarrão, velho. Ele gosta de Ele é ficar- folgado, ele é meio, né? Gosta de ficar Eu não fazendo vejo o umas Roger coisas. Guedes, O cara cara. pro Corinthians era o Gabriel, cara. É O mesmo? Gabigol? Esse era o cara. Esse Esse era o cara. Polêmico. Esse cara ia A cara do virar... Corinthians. Esse cara ia virar um Cara, o ídolo Corinthians gigantesco. Qual que é jogador a de ser semelhança do fanfarrão, do Gabigol e do Roger Falador. Guedes? Qual que é a semelhança dos dois? Hã? Do Gabigol e do Roger Guedes? Nenhuma. Nenhuma. Não. Roger Guedes é um Mas mimimi. o Roger Guedes jogou bem. Cara, foi muito pouco. Ele não dá pra falar Eu que ele também. jogou no Ele Corinthians. ficou 2 anos, cara. Não, mano, foi Jogou? menos, não foi? 22 e 23. Nossa. E não pra trouxe mim nada foi de muito bom. pouco, não velho. trouxe nada de positivo. O Yuri trouxe agora o Na Paulista. verdade, ele Ó, deixa chegou eu pegar. no meio de Deixa eu pegar 21 os e foi embora números no aqui, meio eu de sempre 23. Pode pegar, olhar. deve ter um monte de gol no Dois Atlético anos. Olhar Goianiense, os números, ó. no Fluminense. Pra mim Não. tinha sido pouco, velho. É o Pra mim ele primeiro tinha ano chegado dele. e saído já. Quando ele chegou, era o Silvinho o técnico, né? Ele jogou muito bem. Aí, quando teve a virada pro Vitor Guedes, no primeiro semestre ele não foi tão bem. Depois ele recuperou a posição. Vitor Pereira. Foi bem. Vitor Pereira foi Vitor bem. Guedes é foda. O irmão da Marília. O de Roger Ó, Guedes com... ele fez, em 21, ele fez 19 jogos pelo Corinthians só naquele ano. Não sei porque ele jogou tão pouco. Ele chegou no meio do ano. ele chegou no meio. Mas ele fez 7 gols e deu 2 assistências.
Aí ele em 22 fez 66 jogos pelo Corinthians. Só que os números não foram tão bons. Ele fez 15 gols e deu 6 assistências. 23 foi o melhor ano dele no Corinthians. Aí 23 ele fez 41 jogos e 21 gols. Ele fez um gol a cada 2 jogos. Ele jogou muito. Ele foi embora, O artilheiro junto com o Galo, pô. E olha os números dele no Al Rayyan. Tudo bem, Al Rayyan, nível do campeonato. O time do mesmo, Mas Jorge. assim, ele tem no, em 23, 24. É. 23, 24 ele tem 26 jogos e 23 gols, quase um gol por jogo. E em 24, 25, 39 jogos, 31 gols, cara. Não vai ser fácil tirar esse cara de lá. Ele tá vivendo o sonho esse também número. lá. Ele cara, quis isso ir pra lá. ridículo. Isso é ridículo. 4 milhões Isso por é mês. ridículo. Cara, é meio bizarro, olha aí. Vocês querem ele de volta, depois ele falar saiu que- falando que é, mano. Realizar o sonho lá. Ah, meu sonho é jogar no Catar. Cara, Nossa, velho. Tirou de trouxa. Vai Tirou mentir de pra trouxa. outro. gente. Vai mentir pra mentiroso. Ah, mas aí também, cara, isso aí... Seu sonho é jogar no Catar. Não é isso, cara. Você acha que o sonho do Gabigol era jogar no É que Cruzeiro, jogador gente? de futebol Vamos falar a verdade. Não, e cara, aí eu não quero existe, ter mais cara igual, dinheiro. não existe cara igual o Edmundo que chega na coletiva do Cruzeiro e fala, e aí, qual que... Você Perdeu o pênalti. Não. Fala assim, pô, você tá feliz. tá realizando um sonho de jogar no Cruzeiro? Ele falou, não, meu sonho era jogar no Barcelona, mas só tinha o Cruzeiro, eu vim pra cá. Ele falou isso, falou cara. isso, é e aí verdade. ele se queimou na entrevista. Eu acho de apresentação. eu acho que o Roger Guedes poderia ter um E pouco ele mais de perde, consideração. ele perde um pênalti contra o Vasco. 2 pênaltis. Por querer, né? 2 pênaltis. A torcida do Corinthians gosta muito do Roger Guedes e eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de consideração. Puta, cara. E você sabe disso que se ele joga no Morumbi no jogo da Copa do Brasil da volta, ele poderia ter... Ah, fez muita falta. Fez pro Corinthians muita naquele falta. jogo, Ele com largou certeza. o Corinthians. eu Largou. acho que é isso. Mas ele deu Abandonou. uma entrevista esses dias que ele contou sobre esse episódio. O que acontece? Ele tinha apalavrado com a diretoria do Corinthians que se ele recebesse uma proposta de 10 milhões, o Corinthians tinha que ser obrigado a liberá-lo, porque ele abriu mão de receber luvas na vinda dele. Então foi um acordo que foi feito ali. E aí quando bateu a proposta lá do time que contratou ele, Rayyan. tinha uma data de janela para fechar. Então se ele não aceitasse e não fosse naquela data, não ia ter mais proposta. Então foi uma decisão difícil pro cara. Ele pensou no dinheiro, obviamente. E outra. O que cagou foi a declaração dele. Então, Exato. Isso mas, que foi o mas problema. beleza, mas é o seguinte, você viu, assim, eu sei que são outras coisas, mas ontem o Jair, ex-Santos, que chegou no Botafogo há 6 meses, fez gol. O cara beijou o símbolo do Botafogo. O cara, tipo, treinou na base a vida inteira. Você acha que os caras amam o Lógico que Botafogo? O cara nunca... Não dá pra sabia, saber, né, nem cara? sabia quem era o Ah, Botafogo. O vai cara não é carioca. Não, foda-se. Precisa amar o Botafogo pra ser carioca. Desculpa, cara. Precisa ser carioca pra amar o Botafogo. gente. Botafogo não tem torcedor nem no Rio. Cara, Quem não é dirá em carioca, Santos? pô. Quem dirá em Santos, cara? Me fala um botafoguense que mora em Santos que Às vezes nasceu o em cara Santos. pode ter se identificado, cara. Ah, mas Você não beleza. sabe, é o sentimento do cara, não tem como A avaliar. paixão avassaladora. É, assim, pode ser, o cara Acolheu chegou naquele lá. momento que precisava. Olha, cara, eu eu arrisco vou dizer que ele não pra sabe mim- nem a história do Botafogo. É, Sabe que o pode cara não O cara arrisca vai saber. perguntar pra ele quem é, sei lá, tipo, Newton Santos. Não, é o sabe. estádio. Vai falar isso, cara. É o estádio. que a gente presidente do joga. Botafogo, É, né? Poucos jogadores presidente, jogam por amor hoje. Pouco. Cara, irmão, É lógico, o cara. jogador é tudo bravateiro. É Não, igual calma. o Abel, é ator. Não, você não pode O cara chegou e falar. falou Você não ontem, pode. o cara falou ontem que a generalizar. Leila é a maior presidente do mundo. Você viu isso? Ele falou isso na coletiva ontem. Que a Leila é a maior presidente do mundo. Sabe, eu tenho gosto aqui muito a do maior Abel, presidente sabe? do mundo no Palmeiras. O cara é um ator. Esse mundo do futebol, cara, irmão, você tem que saber vender relevar. seu peixe, cara. Olha o Dudu, cara. O Dudu não era um exato, cara. puta de um ídolo do Palmeiras. Esses O cara caras cagou sabem. no pau. Esses caras- Tá, Quer, do jeito quer que que saiu eu do crie uma Corinthians. polêmica? E aí? Ídolos só são respeitados em um lugar em São Paulo. Você O São falou. Paulo é um clube que... O Caleri não voltaria pra lugar nenhum do Brasil. Podia ter o dinheiro que for. Ele não voltaria. calma não aí, voltaria. Murilo. Não. Calma, Murilo. Não voltaria. 21 milha por mês o Neymar. O se ele não que pega. o que é? Mas vem 21 milhas no... O cara, o Você, Caleri, cara, voar. eu tô falando jogador do momento. Cansei de ver notícia de que o Lugano tava fechado com o Grêmio, de que o Kaká tava vindo pro Flamengo. Não é fácil assim, não, cara. O Lucas saiu do Tottenham, Lucas do Flamengo, no mas Fluminense. Isso aí é sei lá, mais não. jogador sul-americano. Porra, cara, Não, tô falando o ídolo do São Paulo. Eu lembro de uma declaração do Montijo, que jogou mal no Santos e falou: eu não jogo em nenhum time de São Paulo por respeito ao Santos. Pode jogar, velho, deixa. É. E foda-se, o cara não quer jogar, porque o cara tem isso na cabeça. É argentino. É argentino, A cara. cultura o cara pra eles tem... isso. Ó, o Di Maria, tá voltando pra onde? O Rosário Central, cara. Isso é coisa de jogador Não, sul-americano. pode ser. Eu falo dos brasileiros. Jogador O Kaká, argentino, o né? Lucas, o São Paulo são dois casos. mas- Que tem casos que o Antony, pra mim, acho que não volta. Casemiro, o David Neres. Eu não tô falando que são todos. Mas tem jogadores que são exceções. É, sei lá. Sei lá também. Sei Não lá. pode generalizar que é só por dinheiro.
Tem jogador que gosta do time. Tem. Volta Claro que tem. e gosta do time, tá ali porque gosta. Claro que tem. O Gabigol gostava do Flamengo, com certeza. Ele criou uma paixão. O Gabigol é santista, né? Não sei. Eu acho que ele é santista. Corintiano fanático, gambá. Mas e o Kleber Gladiador? Isso aí eu sinto o cheiro fétido de gambá de longe. Isso aí, irmão. Pra quem usa aquela camisa no churrasquinho em casa, O cara é santista, a camisa... Cara, irmão, esse cara... O Arboleda é palmeirense. O Pra Arboleda é caralho! palmeirense. Parmeira. O cara na rua de casa, lá onde ele nasceu, com a camisa do Verdão. Pô, vai se fuder, cara. Irmão. Já não sabia que ele é Palmeiras, era rival de São Paulo.